aí. Bom dia, hoje vamos apresentar um trabalho da professora Marisângela, onde vai ser um relatório em formato de vídeo, onde a gente vai falar sobre a prática exercida por ela aqui dentro da trincheira, onde ao decorrer do vídeo vocês vão saber mais sobre essa prática. Bom dia, meu nome é André Luiz, vou falar um pouco aqui sobre a introdução. Então, como vocês podem ver, isso aqui não é apenas terra. Isso aqui é derivado de um processo ao longo do tempo, que são passados por processos químicos, físicos e também biológicos. Então, ao longo desse decorrer de processo, a gente pode ver várias camadas aqui. Essas camadas são chamadas de horizontes. Bom, a identificação aqui do perfil de solo é importante para a gente compreender a composição e também a gente identificar os nutrientes e também poder saber se aquele solo está com uma boa retenção de água. E também esse tipo de análise de perfil de solo é muito importante porque a gente vai compreender como é que está o estado desse solo, se ele está um solo bom, que tem uma boa produtividade ou não. E a partir desse processo a gente vai buscar um manejo mais eficiente e melhor, tentando compreender e buscar a máxima eficiência. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo a gente identificar os tipos de horizonte presente aqui, identificar as propriedades físicas e as propriedades texturiais desse solo, onde depois dessa análise a gente também vamos analisar se os tipos de horizonte aqui presentes vão se agregar para ser usados no manejo agrícola. Bom dia, meu nome é Deraldo. Meu Arthur. A gente somos estudantes de agronomia do 4º semestre, onde hoje a gente veio aqui na trincheira, onde viemos recolher 3 tipos de amostra, onde vai ser uma amostra na camada superficial, na camada intermediária E superficial. Onde a gente vai estar levando para o laboratório. Bom, agora a gente vai estar colhendo a primeira camada do solo, que é a superficial, onde a gente vai estar botando no saco para estar levando para o laboratório. Vou parar agora. Bom, agora a gente colheu a segunda camada do solo, onde a gente vai estar fazendo o mesmo passo que a gente vai fazer com a primeira, botando dentro do saco e levando para o laboratório. Coletada a camada, vai de novo aí. Vai. Após ter coletado a camada intermediária, nós coletamos a camada superficial, solo. E vamos realizar o mesmo processo das outras 3 camadas. Bom, meu nome é Ana Luísa e eu e a Marcela ficamos responsáveis pela parte de materiais e métodos do nosso trabalho. E a princípio nós utilizamos o canivete e os sacos plásticos para recolher as amostras. Posteriormente utilizamos a trena para fazer as medições e a carta de Mâncio para fazer as análises. Por fim, a trincheira, por fim não, porque ela foi a primeira a ser utilizada. A trincheira, que já faz parte da nossa faculdade, já é utilizada em atividades de estudo e demonstração e ela possui aproximadamente 1,70 m de profundidade, o que é considerado aí uma profundidade suficiente para permitir a observação bem definida de todas as camadas que compõem o perfil do solo ao longo do tempo. Ao observar o perfil do solo, nós conseguimos identificar então os horizontes. Esses horizontes são camadas formadas por processos naturais, como decomposição da matéria orgânica, movimentação da água, transformações químicas e interações com organismos vivos. Esses horizontes eles são percebidos principalmente pela mudança de cor, textura, estrutura e composição. Sendo assim, quando nós vamos fazer a identificação desses horizontes, nós precisamos analisar a transição entre uma camada e outra. Então, nós vamos observar se a cor de uma camada para outra muda, se a textura muda, ela pode ser mais argilosa ou mais arenosa, e se a estrutura dos agregados do solo muda, podendo ser ou mais compactada ou mais fragmentada. Depois da gente conseguir identificar cada horizonte e definir o limite entre eles, nós utilizamos a trena para medir a espessura de cada camada e registrar esses valores. Por que é importante saber disso?
porque a espessura de cada camada ela indica processos como intensidade do intemperismo e transporte e acúmulo de materiais ao longo do tempo. Continuando o que a Ana Luísa havia dito, em seguida realizamos a análise morfológica do solo diretamente em campo, e essa etapa ela foi fundamental para entendermos as características físicas do solo. Primeiramente, determinamos a cor do solo utilizando a carta de cor de Mussel, tanto no solo seco quanto no úmido. A cor ela é um indicativo muito importante no estado do solo. Então, quando o solo ele está num tom mais escuro, a gente pode perceber que ele indica um maior teor de matéria orgânica. Se o tom é avermelhado, ele pode indicar presenças de óxidos de ferro, e cores mais claras costumam ser associadas à arenização e baixa fertilidade. Em seguida, realizamos teste de textura do solo por meio de teste tátil, onde um pequeno volume de solo foi umedecido e amassado na mão. Nesse teste, percebemos se o solo é arenoso, argiloso ou cetiloso, com base na sensação de toque. E com esses dados, podemos entender melhor a propriedade do solo, como a retenção de água, aeração, facilidade de cultivo, entre outros. Então, em resumo, o processo da trincheira permitiu a visualização do perfil do solo, identificamos o horizonte observado, a mudança de cor, a textura e estrutura, medimos a espessura da camada com a trina, realizamos uma análise morfológica utilizando a carta de Mussel, o teste tátil, e classificamos o solo a partir de sua composição granulométrica. Esse procedimento é fundamental porque os horizontes do solo contam histórias da formação do solo, indicando seus processos e o uso recomendado e seu potencial agrícola ou construtivo. É isso, espero que tenha ajudado. Obrigada. Classificação textural final. Por fim, com os dados laboratoriais e dados fornecidos, utilizamos o triângulo textorial para classificar o solo. No nosso caso em específico, o solo analisado apresentou 59% de areia, 31% de argila e 10% de silt. Com esses valores, conseguimos enquadrar o solo em uma classe texturial específica, que é importante para entender as propriedades como retenção de água, aeração e facilidade de cultivo e comportamento em obras de engenharia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão dos resultados e discussões. Bom, ao chegar lá na trincheira, a gente utilizou uma trena, onde a gente mediu a trincheira por completo, onde achamos 1,71 m de altura, e também localizamos a questão dos horizontes, onde foram achados 3 tipos de horizonte e um horizonte de transição, onde achamos o horizonte A com 25 centímetros, o horizonte B com 66 centímetros, o horizonte de transição, para quem não sabe o que é o horizonte de transição, é a junção do horizonte A com o horizonte B, onde ele estava com 24 centímetros, e mais abaixo achamos o horizonte C, que estava com 56 centímetros. Bom, após isso, a gente ter feito a medição dos tipos de horizonte e identificado eles, a gente aprofundou mais sobre cada um, onde a gente veio no horizonte A, que ele vem ser uma camada mais próxima da superfície, ele vem ter mais matéria orgânica. E a questão da cor, ele vem ser uma cor mais escura pela questão dele ter uma grande quantidade de matéria orgânica e ser um solo bem drenado, porque ele vai estar na superfície, ele vai drenar bem a água. Já o horizonte B, ele vem ser moderadamente drenado, por ele ser abaixo do horizonte A, ele vem ter uma cor mais avermelhada pela questão da maior quantidade de argila presente naquele solo. Bom, já o horizonte C, ele vem ser um horizonte mal drenado, por ele ser um dos últimos horizontes, ele vai ser um horizonte mal drenado, vai ter mais dificuldade.
e também a questão da coloração dele vai variar muito pela questão do tipo de rocha que vai estar ali presente. Bom, após ter coletado as 3 amostras, como vocês viram no início do vídeo, e ter pesquisado um pouco mais aprofundado sobre ela, a gente agora vamos pegar as 3 amostras e passar ela na carta de Mendel, onde foi solicitado pela professora a gente pegar cada amostra individualmente, borrifar um pouco de água e tá colocando ao lado da carta de Mendel para estar identificando a coloração dela, onde os resultados obtidos foram esses. O horizonte A, que a matriz vem ser 7,5, o valor vem ser 5 e o croma 2. Já o horizonte B, a matriz vem ser 7,5, o valor 5 e o croma 8. E o horizonte C, a matriz vem ser 7,5, o valor 4 e o croma 6. Onde a gente vai estar deixando o passo a passo que foi realizado para estar tendo esses resultados. E a questão do cálculo que foi utilizado na carta de Mendel. Bom, logo após a gente ter feito a análise tátil, que a gente buscou moldar o solo em rolo e em bolas para compreender melhor suas propriedades. Também isso foi essencial para entender a composição do solo e suas aplicações agrícolas ou ambientais. Logo após a gente ver ali que a composição do solo de areia, argila e silt, a gente teve uma sensação que a areia ela tem uma aspereza e granulosidade maior. Já na argila ela tem uma plasticidade de pegajosidade maior e na silt ela tem uma sedosidade como tal. Bom, essa percepção tátil é confirmada pelos dados que foram dados, que foi 59% de areia, 31% de argila e 10% de silt, que mostrou uma predominância da areia para aspereza, seguida para a argila para plasticidade e baixa proporção do silt. Bom, agora aqui na classificação texturial, a gente utilizou os dados que eu acabei de citar, que foi 59% areia, 31% argila e 10% silt. E a gente viu, aplicando o triângulo texturial do método e o USDA, o solo foi classificado como franco-argiloso arenoso. Essa classificação ela indica que o solo é equilibrado e bom para o cultivo, mas com necessidade de manejo para retenção de água. Nas imagens a seguir vocês verão esse tipo de classificação. Bom, encerrando, essa análise ajuda a otimizar o uso do solo em projetos sustentáveis. Obrigado pelo assistir. Nesse perfil de solo, podemos observar um solo mais profundo, bem mal drenado. Nele há 4 tipos de horizonte. O horizonte A, que é formado através da matéria orgânica, o horizonte B, que é formado através da argila, e o horizonte de transição, que é o horizonte AB. E mais embaixo podemos observar o horizonte C. Nessa pesquisa de horizontes, a gente pode ter uma área mais adequada para fazer o uso da área. Quando você faz o uso da área de forma certa, você, através das pesquisas, tem uma eficiência mais aplicada. E nisso ocorre todo o processo. Esse foi um exemplo claro que nós trouxemos para vocês. Esse é um trabalho de classificação de solo passado pela professora Marisângela. E a gente trouxe essa explicação breve, mas espero que tenha sido eficaz e de suma importância para o aprendizado de todos vocês.